Agora vamos ver as principais mudanças. Falamos das consoantes, aparecem elas aí agora, C, P, B, G, M, T. Ficam consideradas, nesse caso, as especificidades das pronúncias, conforme o espaço geográfico, ou seja, a grafia é mantida quando há pronúncia e é retirada quando não são pronunciadas. Casos aí dão dupla grafia. Por quê, professor? Porque são faladas de forma diferente. Nós não vamos agora fazer com que Portugal fale da forma que nós falamos ou pronunciamos para que haja esse acordo. Então, houve aí o caso da dupla grafia, oficializaram as palavras que são pronunciadas essas consoantes e também oficializaram as palavras que não utilizam mais essas consoantes. Vamos lá, ficou decidido que, nesses casos, os dicionários da língua portuguesa passarão a registrar as duas formas em todos os casos de dupla grafia. Vamos ver os exemplos aqui: compacto, ficção, pacto, adepto, aptidão e núpcias. Para a gente, isso aí é normal, né? A gente pronuncia esse C ali e a gente pronuncia esse P ali. Mas e os casos que já foram retirados? Ali tem a palavra ação, efetivo, direção, adoção, exato e ótimo. E aí tem exemplos de dupla grafia, né? O súdito, aqui está escrito súbdito, que eles pronunciam aí esse B, né? Que para nós já foi retirado. Olha lá, o sutil, aqui é subtil. Eles pronunciam esse B, amigdala, amidala, amnistia, que eles pronunciam, nós falamos anistia, e no caso da acentuação gráfica, os acentos gráficos deixam de existir em determinadas palavras oxítonas e paroxítonas. Por exemplo, aqui a palavra para. Para é uma preposição, mas também é verbo. Pode ser para de falar besteira, é um verbo. Então, a palavra para tinha aqui um acento diferencial para a gente saber quando era verbo e quando era preposição. Hoje a gente já não usa mais, porque através da frase formulada a gente consegue perceber qual é a diferença. O mesmo aconteceu com pelo e pera também, que perderam um acento circunflexo que dava aí uma diferença. Beleza? Então vamos lá. O hífen não é usado nos casos em que o prefixo termina em vogal e o sufixo começa com uma vogal diferente. Então tem algumas regrinhas aí em relação a palavras que tinham hífen. O hífen foi retirado e agora a palavra foi compactada, ou seja, antiaéreo. Ante é um prefixo, aéreo é um sufixo, e havia aqui, entre essas duas palavras, o hífen. Na nova regra, a palavra ante termina com i, uma vogal, diferente da palavra que vem posterior. Aéreo começa com a vogal A. Então, aí, elas são agora unidas sem o hífen. Aero termina com o, espacial começa com e. São duas vogais diferentes, foram unidas. O caso de videoaula também, vídeo termina com o, aula começa com a, auto termina com o e começa com e, o estima. Então, essas palavras agora passaram a escrever juntas. Vamos ver aqui a questão do alfabeto também. O nosso alfabeto tinha 23 letras, passa aí a pertencer ao nosso alfabeto mais 3 letras, que são o caso do K, do W e do Y, que eram usadas em palavras estrangeiras e agora fazem parte do nosso alfabeto. Então, nosso alfabeto passou a ter 26 letras. Ali o caso do cedilhado, dos dígrafos, RR, SS, CH, NH, GU, QU, eles passam e continuam a ser utilizados por nós. Eu deixei agora aqui o mapa da língua portuguesa e aqui o nosso cálculo, né? Ou seja, a quantidade de falantes no mundo. Então a gente começa aí por Portugal, 10 milhões de falantes, Cabo Verde, 556 mil falantes, Guiné-Bissau, 1.900.000 falantes, São Tomé e Príncipe, 219 mil falantes, Guiné Equatorial, 1.400.000 falantes, Angola, 32 milhões e 800 falantes,
Timor-Leste, 1.300.000 falantes, Moçambique, 31.200.000 falantes, e Brasil, com 80% dos falantes mundiais, 212.500.000 falantes. Então, tem o Brasil aí, que é o país com maior número de falantes, depois vem Angola com 32 milhões, depois Moçambique com 31 milhões, e em quarto lugar, Portugal, com 10 milhões de falantes. É legal esse mapa da língua portuguesa. A gente vê aí a quantidade de falantes, mas a importância de cada país, né? A gente vê aí a Angola, olha a importância que ela tem, 32 milhões, e Moçambique também. Então, só nessa região africana aqui, nós temos aí 60 milhões aí de habitantes falantes da língua portuguesa. Vamos lá, para a gente fechar a nossa aula de hoje, a língua portuguesa atende mais de 260 milhões de pessoas diariamente, mais de 210 milhões no Brasil, 10 milhões em Portugal e 50 milhões na África. É a sexta língua mais falada no mundo. Esse número não inclui a diáspora. O que seria a diáspora? São falantes espalhados pelo mundo todo, estimada em aproximadamente 10 milhões de falantes aí, espalhados pelo mundo em 34 países. Esses milhões que usam como segunda língua em todo o mundo. O português é uma língua verdadeiramente globalizada. 9 países independentes têm o português como idioma oficial dos países já mencionados. No mapa acima temos as populações desses estados. O português é uma das línguas de mais rápido em crescimento no mundo. Então, a língua portuguesa vem crescendo o número de seus falantes. Vamos ver o cálculo aqui? Segundo a estimativa, em 2050, o Brasil deverá ter a população de 350 milhões de falantes e os países de língua portuguesa na África, uma população combinada de 83 milhões. Esse número, então, até 2050, vai aumentar muito significativamente. Agora, existem alguns territórios que não falam a língua portuguesa oficial. Eu coloquei algumas regiões aqui, o caso de Macau, na China, né? Eles usam muito a grafia, já não falam português. Damão e Diu, território da União da Índia, Goa, na Índia, Malaca, na Malásia, Ilha das Flores, na Indonésia, Batticaloa, no Sri Lanka, e nas Ilhas ABC, no Caribe, e alguns países da América do Sul, nossos vizinhos, aí, Uruguai, Venezuela, Paraguai e a Guiana. Esses países também existem grupos de falantes da língua portuguesa. A gente vai fechando a nossa aula com essa imagem bonita da cidade de São Paulo, com 22 milhões de falantes da língua portuguesa. Então, no Brasil, é a maior cidade de falantes no mundo de língua portuguesa. Nós vamos terminando aqui, agradecendo a você, um abraço para você e até a próxima aula, então.